Já se encontra aqui no estúdio a médica ortopedista Airana Aires e ela vai conversar com a gente sobre um assunto bem interessante. Para você que está em casa agora acompanhando, veja a nossa doutora aqui, que já se encontra aqui e vai trazer informações e um alerta sobre o impacto do peso das mochilas escolares na coluna das crianças e adolescentes. Agora não é só isso não, tá? A gente sempre fala a cada ano do peso dessas mochilas para as nossas crianças, mas o que a gente também pode alertar os pais é sobre como esses filhos estão, muitas vezes, dentro de sala de aula, sentando, como eles estão sentados, como eles estão escrevendo quando eles estão ali nas carteiras. Então, tem várias dicas importantes e necessárias para que você tenha uma criança ou um adolescente que vai crescer e que vai crescer da forma certa. E a gente sabe que dentro das escolas muitas coisas acontecem. Eu mesma, quando vivia em sala de aula, eu sentava de qualquer jeito, muitas vezes corcunda, não levava muito a sério. E as mochilas, os pesos das mochilas? E é por isso que nós vamos falar sobre a coluna das nossas crianças e adolescentes, para que elas sejam adultos mais saudáveis quando o assunto é problemas de coluna, tá certo? E é com ela que nós vamos conversar agora. Tudo bem? Bom dia, tudo Seja bom? bem-vindo ao nosso programa. Todo ano é a mesma coisa, né? A gente chama os profissionais para falar do peso das mochilas relacionadas às nossas crianças. E podemos dizer que até a sexta série, acredito eu, que muitos pesos essas crianças acabam levando. Principalmente depois que elas passam do maternal, né? Que elas vão lá para o ensino fundamental, haja livros. E aí a gente já começa logo falando das dicas, porque são muitas mochilas no mercado e a gente queria saber como é que essa mãe trabalha a coluna dessa criança quando o assunto é volta às aulas. Então, aqui a imagem está mostrando muito bem alguns casos, inclusive de mochila de maneira inadequada, né? Sim. A gente pode ver, o que a gente orienta? Primeira coisa, qual mochila comprar, né? A gente fica pensando, pode ser qualquer mochila? Não, na verdade existe um padrão de mochila que a gente tem que atentar para comprar para as crianças. A gente está falando mais ou menos de um público de 6 a 18 anos. A mochila, ela deve ter um tamanho ideal, né? Então, assim, não pode passar da altura da cervical, né, da coluna, não pode passar também do nível do glúteo, ela tem que ficar bem acoplada às costas. O pai tem que atentar para a alça da mochila tem que ter no mínimo 4 centímetros. Como você falou, o impacto não é só na coluna, pode gerar um impacto também para os ombros, então essa alça tem que ser alcochoada, né, para que possa adaptar bem direitinho, para a criança não sentir também alguma lesão no ombro. Em relação ao peso, existe um peso ideal recomendado, que é o peso de até 10% do peso corporal da criança ou do adolescente. Então a gente imagina que pela quantidade de livros que a gente tem, que as crianças têm que carregar, isso aí ultrapassa muito da média normal. Então se você tem uma criança aí de uns 30 quilos, 3 quilos, você coloca a mochila, já pesa 1,5 kg em média. Então, assim, a gente percebe que muitos adolescentes, eu até falo isso em consultório, o pai chega, a criança não costuma sentir dor, né? Quando eles chegam reclamando de dor, das duas, uma, ou você tem alguma questão relacionada à postura, como você falou no começo, não é a postura só na hora de sentar, é a postura na hora de mexer no celular, é a postura na hora de sentar na escola, mas as mochilas, eles têm que ter bastante atenção em relação a isso. Tem muita criança, inclusive, que quer passar daquela fase, né? Eu não quero mais usar a mochila de costas, quero usar a mochila de rodinha. Mesmo a mochila de rodinha, existe um padrão da altura do ombro, né? Do ângulo que você tem que carregar. Então, quando isso ultrapassa 30 graus em média, você já tem algum impacto na região do ombro. Mas falando especificamente da coluna, quais são as lesões mais comuns que a gente tem? Como eu falei, a lesão em si não vai gerar de imediato para a parte óssea, mas o que é que a gente tem comumente? Dores por contratura muscular, né? A criança tende a manter, para tentar manter a postura mais ereta, ele acaba fazendo uma hiperflexão, né? Uma hipercifose, que a gente chama, para poder segurar a mochila, e isso gera muita contratura muscular e a longo prazo pode gerar problemas nos discos intervertebrais, problemas posturais também. Pronto, olha só o que a nossa profissional está falando aqui, o que a doutora está falando. Não é de imediato, porque a gente sabe que crianças, na verdade, elas recebem tudo, aceitam tudo, até a gente. Na juventude da gente, na adolescência da gente, acha que pode tudo. Ah, tá tudo mil maravilhas. Mas é justamente naquela fase adulta que nós vamos sofrer, né, doutora? Exatamente. Então, assim, de imediato você vai perceber que eles vão reclamar de uma dorzinha nas costas, mas aquele vício postural se prolonga, e pode ter impacto na região de disco, na região de articulação, não que seja uma doença artrose, não uma doença diretamente relacionada à questão postural. Existe um fator genético muito importante, tanto na doença discal quanto na doença facetária, que é a doença
o desgaste da articulação. Mas a longo prazo, essa questão postural, porque para manter a postura ereta, a criança acaba fazendo essa hiperflexão e a gente precisa, existe um eixo que permite que a gente possa caminhar sobre os pés, né? Então, assim, isso a longo prazo pode gerar dor crônica também. A gente fala de coluna, mas nesse momento acaba trabalhando todo o corpo, né? Até as pisadas acabam, de uma certa forma, sendo prejudicadas ou não. E a questão também de como você se posiciona. Existem pessoas que acabam ficando com um lado diferente do outro. Quer dizer, tudo isso envolve também esse momento. Envolve. Muito pai chega pra gente, às vezes, falando que acha que a criança tá torta, né? Que tem uma escoliose, que tá com alguma doença nesse sentido. A escoliose, eu sempre falo nas entrevistas que eu dou, é uma doença que a gente resulta de uma deformidade vertebral. Então, a vértebra, ela roda e acaba levando a escoliose, que é a mais comum, é idiopática. Esse tipo de escoliose, que às vezes os pais nos procuram, né? Que o paciente está com dor, a criança está com dor, é o que eu costumo falar de escoliose antálgica. A criança está com dor, ele vai tentar procurar uma posiçãozinha de conforto. Quando ele vai fazer algum exame, eventualmente aparece aquele desvio na coluna. Esse desvio, ele é mais relacionado à questão postural. Então, aquilo ali corrige com fisioterapia, né, com reeducação postural global, que é o RPG. Mas, a curto prazo, o que a gente mais tem comumente são as dores relacionadas à contratura. Pronto. E aí a gente lembra aos pais que, mais do que vou levar meu filho para as compras, ele vai escolher a mochilinha dele, porque aquele visual é o que primeiro cativa, né, doutora? É verdade. Isso aí deve ser um choque, né? É verdade. Né? A gente dói dizer esta verdade para você, mãe e pai, que esteja assistindo o nosso programa. Mas é importante o que a doutora está falando. Ela está falando das necessidades da saúde da coluna do teu filho. A curto prazo pode estar tudo mil maravilhas, mas no futuro ele vai reclamar. Então, assim, observar bastante o tipo de mochila que vai se comprar para o seu filho e tomar cuidado com as escolhas dele, né? E outro alerta. Muito adolescente, ele quer usar a mochila, às vezes, de um lado só. De um lado. Né? Então, não deixar fazer esse uso só de um lado, porque vai levar também a contratura, vício postural. Então, tem que atentar para isso também. Escolher a mochila não só pela beleza. Dá para você escolher uma mochila bonitinha também, né? Mas com todos esses parâmetros regulados. A alça, a altura, né? Você vê que não pode ser uma mochila tão grande como essa. Você vê que a mochila desse aqui está quase lá na perna. Quase levando ele. Então, assim, ó, que ela já está mais ideal. Sim. Você vê que existem vários tipos e é importante que você veja a estatura da criança na hora de comprar. Claro que a gente não quer mexer muito com o mercado, porque a gente sabe que o próprio comércio, ele tem vários tipos de mochilas para cada tipo de funções e de profissões que você vai ter. E às vezes nós é que não estamos bem atentos ao tipo de mochila que a gente vai comprar para o filho para a escola e acabamos comprando pela beleza, pelo tipo, pela marca, enfim. Mas isso tem que ser chamado a atenção. Tudo é feito para cada tipo de situação. E às vezes a gente é que não sabe, não se informa e sai comprando de qualquer jeito. Falar um pouquinho dessas mochilas mais leves, que são aquelas mochilas que a gente não sente, elas tão firmes. Elas não são tão ideais para as escolas, né? Não são, porque assim, como eu falei no começo, não só a alça é importante, mas a adaptação que essa mochila tem nas costas, né? Então, assim, o ideal é que essa mochila, por ela ser mais leve, o livro acaba indo mais para trás, né? E acaba que ela descola um pouquinho das costas. Então, além de você ter um ajuste da alça em relação a essa questão da cervical e do tronco, ela tem que estar muito coladinha nas costas. Então, existem mochilas bem acolchoadas que acabam dando essa adaptação melhor. Usar sempre dos dois lados, como eu falei, e nunca ceder à pressão da criança ou do adolescente, né, quando quer trocar de mochila, quer sair da mochila de rodinha para ir para a mochila de costas, porque até estava falando numa outra situação. Fora do Brasil, eles estão até imprimindo livros com folhas mais compactadas para diminuir esse peso. O peso do livro. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Acaba que não existe essa possibilidade. Mas uma forma de evitar isso é tentar distribuir muito bem os livros dentro da mochila, não deixar com que a criança leve mochila muito pesada, nem que se para isso seja necessário levar uma parte dos livros no colo. Atentar para essa questão da mochila de rodinha, se a escola tem muita escada, né? Porque quando a escola tem muita escada, acaba que você, mesmo com a mochila de rodinha, a criança acaba tendo que levantar, né, para poder subir as escadas. Então, isso pode gerar um impacto na coluna e no ombro da criança também. Então, tem que ter atenção a todos esses fatores. Olha que importante de falar sobre isso, porque aí vem também a questão das fraturas, né? Porque você pode provocar um acidente na subida de uma escada puxando uma mochila de rodinha como esta. E eu acho que até a questão, às vezes a criança tem o costume de ficar só
vou levar minha mochila só com a mão direita de rodinha. É interessante também a mudança de mãos? Trocar, para você não fadigar tanto a musculatura de um lado, né? É importante sim, muito importante. Faltou alguma dica pra gente levar ainda para esses pais que estão assistindo o nosso programa? Acredito que a gente falou basicamente o que eles têm que atentar mais, né, para essa volta às aulas. Tá certo. Então, gente, vamos se cuidar. E outra, chegando as chuvas, vamos ter aulas com chuvas. E muitas chuvas. Então, é importante a gente ter esses cuidados e nada melhor do que você evitar os pesos. Realmente, olhando nessa fotografia, a gente vê essa criança praticamente sendo consumida pela mochila. E a gente vê que esta mochila realmente acaba sendo a mais apropriada. Essas duas estão bem apropriadas, né? Muito bom. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Já estava com um bom tempo de não trazer a doutora para cá, né? E sempre que tiver dicas e informações maravilhosas, queremos trazê-la novamente, tá bom? E vai aparecer o Instagram da doutora aí na telinha. E quem quiser entrar em contato com ela, eu gostaria que a doutora também falasse o Instagram. Eu tenho um Instagram profissional, que é o Dr. Arana Aires, né? Lá no meu Instagram vocês têm acesso a todas as meus locais de atendimento e aí conseguem marcar consulta, qualquer orientação, às vezes eu consigo também pelo pessoal da mídia, a gente passa alguma coisa pelo Instagram mesmo, mas lá a gente consegue acessar todos os locais de atendimento.